Sabemos que cada vez mais os sinais que nos alertam a estar atentos à volta de Cristo estão se cumprindo. Todos os dias somos levados a entender que tudo o que está acontecendo no mundo é cumprimento da palavra de Deus. Até os cientistas já alertam que o relógio do fim está muito próximo da meia-noite. E a indicação de Jesus para a sua igreja é que neste tempo deveríamos olhar para Israel. Tendo gradativamente o esfriamento, o desfacelamento da fé. Mas por que é Isso tão... Isso é profético. É profético. Opa. Jesus fala, o amor de muitos esfriará. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Exato. Isso é que abre o precedente para que o próprio Espírito do Anticristo se levante. Você vai para a Europa, você fala de Deus, as pessoas olham para você e falam assim, você está falando de Deus para mim? Você está de brincadeira. E é um combo, né? Porque é o esfriamento, você levantar falsos líderes também. Então você vê muito escândalo, igreja, muitos líderes caindo, porque aí você enfraquece, tá vendo? Não adianta ir pra igreja ou ter fé, tá vendo? Ó, então essas coisas andam juntos, né? E tudo isso está fazendo que cada vez mais, né? Eu ainda creio que nós temos ainda algum tempo de um grande avivamento para a salvação de vidas. Também acredito, no mundo inteiro. Também creio. Mas o que vai acontecer, que Jesus disse, é o esfriamento da fé. Porque quando as pessoas deixam de invocar a Deus, naturalmente o espírito do anticristo vai tomando controle. Quando a gente falou de toda essa geopolítica, falou dessa questão do controle, é porque no mundo físico, a operacionalização disso não acontece de um dia para a noite. Você não, de uma hora para outra, você não domina o mundo, você não controla o mundo. Você precisa de tecnologia para isso. Você precisa de uma mentalidade para isso. Então, a pandemia, ela trouxe essa mentalidade. As pessoas querem o controle sobre elas mesmas, para ter segurança. E cada vez mais o terrorismo começou com isso. É claro. Eu quero que o governo controle todo mundo para saber quem é terrorista, quem não sei o que. Exatamente. Na época das Torres Gêmeas. Ótima observação. Então, espiritualmente falando, isso é o que de fato é a base de tudo. Porque se um povo clama a Deus e busca Deus, Deus intervém. E quando Deus intervém, toda a agenda do inimigo fica postergada. Mas Deus vai intervir se tem que se tem que cumprir. Tem que se cumprir. É isso que essa é a minha confusão mental. Não, Deus sabe. Essa tua pergunta é sensacional. Por quê? Porque como Deus é onisciente, Ele sabe exatamente o dia que tudo vai acontecer. Exato. Mas Ele espera que nós estejamos aqui para resistir. Porque tem um texto em 2 Tessalonicenses que diz assim, que o anticristo ele não vai se manifestar enquanto que aquele que o detém não seja retirado. E na minha opinião, esse que detém, que resiste a ele, é a igreja e o Espírito Santo na igreja. Agora, como se dá na sociedade? Nós estamos aqui falando agora de coisas e convencendo pessoas que estão nos vendo e gerando entendimento, e essas pessoas começam a resistir. Então, ainda que nós estejamos fazendo esse papel de resistência, Deus que está lá, Ele sabe de tudo. Ele sabe quando vai chegar a hora que não terá mais resistência. Alterando a profecia. Não, a gente está cumprindo a profecia. Exatamente. É isso aí. Existem algumas pessoas que eu já vi. É isso aí. Eu vi que elas acham que podem alterar o Apocalipse. Existem algumas pessoas, a galera da Era de Aquários, etc., que acham que podem travar o Apocalipse. O Apocalipse não acontecer, podem diminuir o impacto do Apocalipse, etc. Isso. Tem duas coisas muito equivocadas. Primeiro, minha mulher trazendo as pizzas aí, muito obrigado. Opa, muito obrigado. Tá. Tchau, gente. Tchau. O cumprimento profético, isso não compete a nós. Os discípulos queriam de Jesus o tempo, de saber quando que vai acontecer. Não, eu quero saber. Não. Jesus começou a falar dos sinais. O mais importante, inclusive, nós olharmos para isso. A dele, estavam tentando tirar. Pedro falou, não, você não vai. Não é claro. Então, a primeira coisa é essa, não está no nosso controle. Esse exercício de tempo, achar que você pode deter o Apocalipse ou adiar. Não, esqueça isso, não está no seu controle. O que nós devemos fazer com relação ao tempo da manifestação dessas coisas, e sabemos que vai ficar muito difícil, é por amor às pessoas que ainda não creem em Cristo, não confessaram a Ele, não entregaram suas vidas a Ele, é por amor a elas nós continuamos falando e anunciando a Cristo em amor. Então, pelo pecador. O outro detalhe é o seguinte, só eu já te passo a palavra, é o seguinte, o outro erro
da pessoa pensar que pode parar o Apocalipse, primeiro é a questão do tempo. E o interessante é que algumas pessoas pensam assim, Rafael, igual eu fiz uma live, não fui levei no meu canal não, eu fiz uma live com alguém, não lembro agora exatamente, que a pessoa falou exatamente isso, que poderia parar o Apocalipse, porque um Deus tão maravilhoso, como é que permitiria que coisas tão ruins acontecessem? Eu falei assim, olha, peraí, eu tava na live, eu falei assim, peraí, gente. Você sabe que esperança não existe, essa palavra esperança, no livro de Apocalipse não tem a palavra esperança, mas o Apocalipse é sobre esperança. O Apocalipse ele revela o plano que é desde o começo. Se é no princípio, é porque vai ter no fim. Deus vai, de fato, reformular tudo. E o Apocalipse é ele expressando todos os acontecimentos, são muitas taças, são selos, acontecimentos no céu, tremor, guerra, etc. Depois, tá? Porque isso é muito... Tremor, etc. Aí todo mundo olha para isso e assim, mas o Criador vai permitir todas essas coisas para o pecador se arrepender e se voltar para ele. É um amor tão grande. Embora a palavra esperança não tenha no Apocalipse, mas o Apocalipse é sobre esperança. A esperança da redenção, que inclusive o cumprimento de profecias do fim dos tempos começou com a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus de modo virginal, cumprindo profecias do Antigo Testamento. O próprio livro de Daniel fala que quando ele fosse retirado do mundo, o Messias seria cortado, seria tirado, profecia de Daniel. E se cumpriu quando Jesus morreu, quando ele subiu, não será visto mais. Então assim, por mais que no Apocalipse não tenha esperança, mas é sobre esperança, então a gente não para o Apocalipse. E o Apocalipse não é caos para quem tem o Espírito de Deus. Entende que tudo está se cumprindo para a redenção. Então Deus tem um projeto para a humanidade. Eu queria fazer uma observação aqui na questão do tempo. A Bíblia fala que todas as gerações deveriam esperar pela vinda dele. Porque quando ansiar e acreditar que seja na própria geração. Porque do jeito que está a Bíblia e numa primeira leitura, a gente tem medo da vinda dele. Porque, meu Deus, eu não quero que a vinda dele venha na minha vida, porque eu não quero esse caos, passar por todo esse sofrimento. E na verdade é o contrário. É o contrário. Mas assim, por que ele disse que ninguém sabe o dia ou a hora? Porque se a primeira geração soubesse que ia ser 2000 anos depois, tranquilo, eles não iam ficar nem aí. Então, inclusive o apóstolo Paulo acreditava que era no tempo dele. Todas as gerações têm a chamada bendita esperança. O livro de Apocalipse não tem, mas a Bíblia fala de esperança muito. Por quê? Porque isso faz com que o indivíduo que está vivendo naquela geração, ele viva primeiro se consagrando para Deus e fazendo a obra para ele. E pregando o evangelho todo o tempo. Isso é o que me move, pregar o evangelho todos os dias. E se você gostou desse vídeo, eu gostaria de te indicar um novo vídeo do pastor Lamartine Pozzella com o youtuber Rafael Bittencourt, onde eles vão falar sobre algo impactante que está acontecendo nesse momento e que está dentro do livro do Apocalipse. Se você quiser assistir, basta você clicar na imagem que vai aparecer nesse momento na sua tela e você será direcionado para este novo vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.